E aí galera, beleza? Pessoal, hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui. Eu vejo que há muita dúvida de alguns iniciantes e até técnicos mais antigos relacionado a como fazer a medição de um componente, né? Que às vezes o aparelho está em curto e faz umas medições, às vezes tem baixa resistência na placa também, e o técnico iniciante ou o técnico que também já trabalha na área, mas ainda tem dúvida nesse assunto, a gente vai estar tentando tirar dúvidas de vocês hoje, né? Estou com algumas placas aqui e vou estar mostrando a vocês como é que faz as medições de alguns componentes. Então vai ser muito interessante aí para quem está iniciando, que ainda não sabe como fazer uma medição num capacitor, numa bobina, num diodo, né? Que ainda tem dúvidas relacionado à baixa resistência. Então esse vídeo vai ser muito importante para você, beleza? Peço que você deixe seu like aí, que isso é muito importante para nós, né? Para o crescimento do nosso canal. Se houver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E peço também que você siga a gente lá no Instagram, né? Assim, a gente sempre está postando conteúdos no Instagram também, sempre colocando perguntas, né? Para vocês responderem. E também coloco perguntas para vocês fazerem, para eu responder, né? Sempre estou ajudando a todos que me procuram no direct, também estou ajudando. Todos que me procuram no WhatsApp também estou ajudando. Então, se você quer ter mais contato direto, né, comigo, pode estar nos procurando aí, nos seguindo no nosso Instagram. Vou estar deixando o Instagram aqui na tela e vou estar deixando o link também do Instagram aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vou estar virando a tela aqui para a gente começar aqui a fazer essas análises aqui, mostrar como é que faz esse tipo de medição. Então galera, para começar aqui, né, nossa aula, eu tô com uma placa sucata aqui, tem outras ali também, inclusive já foi removido aqui o CI. E a gente vai começar primeiro sabendo identificar o que é um circuito de baixa resistência e um circuito comum, né? É bom, primeiro a gente precisa saber disso, por quê? Porque às vezes a gente está procurando um curto na placa, estamos no setor de baixa resistência e estamos achando que os componentes estão em curto. Então eu vou estar falando para vocês isso aqui. Vamos lá. Primeiro está identificando isso. A gente tem aqui o multímetro, e o multímetro, a escala que a gente mais utiliza é justamente a escala, essa escala sonora, né, onde tem a escala de ohms e a escala de diodo, né, a escala que a gente usa para fazer condução reversa. E temos aqui também a escala aqui, ó, de voltagem, né, que é a escala de tensão contínua, né. No caso, do meu multímetro aqui já é automático, né. Eu seleciono aqui, ó, e posso, ela tá aqui, ó, TC, né, que significa tensão contínua. Se eu clicar aqui, mostra AC, né, que é tensão alternada. Então ele já mede aqui de forma automática, né. A gente vai falar sobre medições de voltagem talvez numa outra aula. Vou estar falando aqui hoje, focando aqui nessas três escalas aqui, né, que é a escala de diodo, escala de ohms e escala de continuidade. No caso, no seu multímetro aí talvez também esteja na mesma escala. Então primeiro, pessoal, eu vou utilizar a escala de continuidade, né, e vou fazer umas medições aqui na placa para você ver. Vou botar aqui, ó, capacitor, bipa de um lado, do outro não. Bipa de um lado, do outro não bipa. Um lado bipa, né? Temos um capacitor aqui bipando dos dois lados. Vamos ver a resistência. Ó, note aqui no multímetro, né? Eu vou medir um lado desse capacitor. Presta bem atenção aqui, que isso aqui pode tirar muitas dúvidas suas aí. Ó, tô medindo um lado do capacitor. Veja lá a resistência onde está chegando, próximo a zero, né? Chegou em zero. Vou medir um outro lado do capacitor. Tá vendo que tá bem próximo a zero? Então, isso aqui é um curto-circuito. A gente tem um curto na placa. Esse capacitor está em curto, beleza? Agora vamos ver um setor de baixa resistência. Temos aqui uns componentes aqui em cima. Esses componentes aqui são os componentes que trabalham aí na malha da CPU do aparelho, né? Se eu virar aqui o lado, ó, eu tenho aqui do outro lado da placa. Deixa eu mostrar a vocês. De um lado, eu tenho esse circuito, né? Que é um circuito aqui, tá? Temos o PMIC aqui, né? E aqui para cima aqui temos o circuito da CPU. Se eu virar a placa aqui, eu já observo que temos a CPU aqui, beleza? E a maioria das vezes CPU
setor de radiofrequência, trabalha com uma baixa resistência, né? Para estar transformando em algumas vezes está transformando tensão e corrente, né, em frequência. Então, mais para frente aí eu vou estar falando sobre isso também. Mas se você perceber aqui, eu vou fazer a mesma medição que eu fiz em outro capacitor aqui. Veja que nesse capacitor tá bipando dos dois lados, beleza? Mas a resistência vai a zero e aqui a resistência também vai a zero no multímetro. Eu vou pegar um capacitor aqui de uma baixa resistência e veja só o que vai acontecer. Deixa eu ver se esse aqui não, esse não, esse aqui, vamos lá. Um lado vai a zero e um lado, pessoal, a gente tem 66 ohms. Pode ver que ele bipa de um lado, do outro lado ele bipa e para, beleza? Ele bipou de um lado, ó, resistência zero. E agora, se eu for voltar aqui, ó, um lado bipa, ele dá um bip e para, que ele está ali em torno de 66,4,3 ohms. Beleza? Vou pegar um componente com valor ôhmico mais baixo. Deixa eu ver esse aqui. Pronto, ó. Um lado do capacitor zera, beleza? Que está no terra, tá ligado ao terra, tem que zerar mesmo. E o outro bipa também. Só que onde é que está a resistência dele? 36 ohms, ok? Qual é a diferença de uma baixa resistência para um curto-circuito? Um curto-circuito, galera, a resistência ela tende a zerar. Uma baixa resistência ela vai bipar, ok? Só que você precisa verificar a resistência no multímetro. Por isso que é muito importante você trabalhar observando o multímetro. A baixa resistência ela vai mostrar um valor ôhmico. Por que ela bipa? Porque a maioria dos multímetros abaixo de 70 ohms ou de 60 ohms, eles vão mostrar como se fosse um curto na escala sonora. Então ele vai bipar. E você vai achar que é um curto, mas não é. Beleza? Então aqui temos um curto real. Aqui temos um curto real, beleza? Um lado capacitor, outro lado, ok? Próximo a zero ali, ó. Bem próximo a zero. E aqui, ó, nesse componente, nesse outro capacitor, vou medir agora, eu tenho zero, claro, que ele está ligado ao terra. E no outro lado do capacitor, o meu multímetro também está bipando. Vamos ver? Ah, esse aqui de cima. Bipa de um lado, ok? Do outro lado, ele bipa também. Só que, olha só a resistência. Essa resistência não está em zero. Essa resistência está em 36 ohms. Só que como o meu multímetro, quando ele chega em 60 ohms, em 70, ele já quer mostrar que aquilo ali é um curto, né? Existe uma baixa resistência ali. Então, logo, muita gente vai pensar que é um curto. Se eu botar na escala de ohms, escala de ohms, vai zerar, beleza? Tá no terra do componente. E agora eu vou botar no outro lado do componente. Veja que na escala de ohms ele me dá praticamente o que a escala de continuidade me deu, 36 ohms. Se eu fazer uma medição aqui nesse capacitor que a gente viu aqui que estava em curto, ó, ele vai zerar de um lado e vai zerar do outro lado. Ok, pessoal? Ficou bem claro isso aí. Sabemos que a maioria dos capacitores nas placas de aparelho celular, eles estão ligados ao terra. Só que em alguns circuitos, né, tanto de CPU, né, da SD-RAM, principalmente em iPhones tem muito isso, os capacitores eles estão ligados em paralelo. Para que serve isso? Para transformar a tensão e a corrente em frequência, beleza? Ok? E por que o capacitor está ligado em paralelo? Quando ele está ligado em paralelo? Quando ele está ligado em paralelo, ele justamente está
desviando a frequência para deixar passar só corrente. Então, quando ele trabalha em paralelo, né, ao circuito, ou seja, com um lado no terra e outro no positivo, ele justamente está filtrando, né, tirando a frequência, para não passar ondas de frequência, passar só corrente e tensão. Já quando ele está ligado em paralelo, ele está fazendo a tensão de eliminar a corrente em tensão, né, e deixar passar apenas uma pequena frequência. Vai transformar aí praticamente. Isso aqui é um básico que eu estou falando para vocês aqui, porque esse assunto é um pouco mais complexo. Eu posso estar falando aí em outra aula para vocês, beleza? Então, galera, primeiro a gente tem que saber se o capacitor está ligado em paralelo ou se está ligado em série, né? Sabendo disso, a gente vai fazer a medição e a gente vai saber se o capacitor está em curto ou se o capacitor ele está com uma baixa resistência, né? Então, para você saber se o capacitor está em curto ou não, faça esse teste observando, né, a unidade ôhmica do aparelho, do componente, beleza? Então, o capacitor a gente mede dessa forma. Posso utilizar tanto a escala de ohms, como eu posso utilizar a escala de continuidade. Beleza, pessoal? Ficou bem claro isso aí? Então, vou falar aqui agora sobre a bobina. Para que serve a bobina? A bobina ela serve para criar um campo eletromagnético, né? E com aquele campo eletromagnético, ele realizar determinado trabalho na placa, né? Então, a bobina ela pode estar mostrando continuidade, porém ela pode ter um curto interno. Eu já falei isso aqui em outras aulas. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês aqui, para mostrar aí, porque tem gente que é iniciante, né? E não sabe ainda. Ó, as bobinas são esses componentes aqui, ó, maiores, né, meio acidentados. Em outras placas tem uma tonalidade aí um pouco escura, né, essa parte aqui preta. E em algumas outras placas laranjinha igual ao capacitor. Capacitores são esses aqui, ó, capacitores temos de menores, maiores, né? Mas se falando de bobina, pessoal, a bobina ela serve para isso, para criar um campo eletromagnético, beleza? A bobina está aqui, não é por acaso, ela está aqui justamente para realizar um trabalho, e ela pode trabalhar também junto com o capacitor para fazer uma filtragem das resiliências, né? Das impurezas que entra para dentro do circuito do aparelho, porque o ICI, os circuitos integrados, eles precisam de uma tensão e corrente, né, limpa. Quanto mais limpa, melhor para o circuito integrado. Se passar para dentro do circuito integrado uma tensão ou uma corrente, né, com algumas variações, pode queimar esse circuito integrado. Por isso que próximos aos circuitos integrados sempre tem componentes analógicos, né, que são bobinas, capacitores, diodos, resistores, para que esses componentes, né, possam fazer esse trabalho e para que essa tensão e corrente entre limpa para o circuito integrado. Beleza, galera? Até aí tá ok, né? Então, como é que eu faço a medição na bobina? A medição na bobina que eu faço é justamente na escala de continuidade, né, aquela escala do BIP, colocando um lado em uma polaridade, né, e o outro lado em outra polaridade. Deixa eu pegar essa bobina aqui que tá ruim aqui. Ó, tá na escala de diodo. Deixa eu botar na escala de BIP. Ó, deve mostrar continuidade. Ok? Deixa eu mostrar aqui. Ó, continuidade. E se você ver lá no multímetro, o multímetro ele vai zerar. Ok? O multímetro zerou. Mostrou continuidade. Então, essa bobina tá boa. Beleza. É só esse teste que a gente faz na bobina? Não, existem outros testes, né? Verificar se tem resistência na bobina, né? Que alguns circuitos aí, alguns esquemas elétricos mostram a resistência que tem que ter cada bobina. E também você pode estar utilizando o osciloscópio para ver, né, o trabalho da bobina. Por quê? Porque a bobina, pessoal, ela pode estar bipando dos dois lados, né?
e você achar que a bobina está boa. Só que a bobina pode estar boa e também pode não estar. E você achando aí com o teste de continuidade, achando que a bobina está funcionando normalmente. Então o que que eu digo para você nesse relacionado a isso? Eu já peguei problemas aqui na parte de backline. A gente sabe que o backline, pessoal, ele trabalha, né, com a bobina, um capacitor, né, o CI chaveador e um diodo para fazer o trabalho e elevar a tensão de 4 volts para uma tensão de 16, de 20, de 21 volts, dependendo aí dos LED que precisa ser alimentado na tela do aparelho para o aparelho acender. Então, assim, às vezes a bobina ela está dando continuidade, só que a bobina, galera, é como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo aí? Ela é um enrolamento. Só que ela é um enrolamento esmaltado, o fio é esmaltado. E a corrente, né, ela circula por dentro do componente, criando um campo eletromagnético. Se o material isolante dessa bobina derreter por algum aquecimento, o que vai acontecer? Ao invés, né, de a corrente circular por esses fios, né, que está enrolado aqui, ele vai criar tipo um jumper e vai perder a propriedade da bobina. A bobina não tem campo eletromagnético mais. Então o que vai acontecer? Dependendo do circuito, o circuito vai sofrer alterações. E o circuito de backline pode sim sofrer alterações por conta de uma bobina. E você vai medir em continuidade, a bobina vai mostrar que está ok. Beleza, galera? Então, a diferença, né, de você fazer uma medição com osciloscópio e com o multímetro é justamente essa. Com o osciloscópio você vai ver no gráfico o trabalho dessa bobina. Então você vai saber se realmente aquela continuidade que está mostrando é verdadeira. Se o isolamento, né, da bobina está ok, se a bobina, né, se os fios da bobina estão realmente trabalhando de forma normal, né, ou se existe um curto ali por dentro da bobina. Lembrando que a bobina ela não põe o circuito do aparelho em curto, beleza? O capacitor sim faz com que o aparelho entre em curto. O resistor também faz com que o aparelho entre em curto. O diodo também faz com que o aparelho entre em curto. O circuito integrado também faz. Os transistores também faz, ok? Então se liga nisso aí para você depois não ficar medindo aí de forma errada e perdendo tempo aí na hora de fazer uma análise precisa. Outra coisa aqui, galera, vou falar agora sobre diodo. Passando aí uns bizu rápido aí para vocês. Diodo, pessoal. Vamos ver aqui um diodo. Temos um diodo aqui que é o diodo Zener. Para que serve o diodo Zener? O diodo Zener serve para proteger a placa, né? O diodo Zener ele trabalha aqui na entrada de carga. Pode ser na entrada aqui do conector de carga, ou pode ser também na entrada do conector da bateria. Sempre você vai encontrar um diodo Zener tanto na entrada do conector da bateria como no conector de carga. O diodo Zener ele trabalha de forma inversa, né? Ele trabalha inversamente polarizado, ou seja, existem componentes que são polarizados e existem componentes que não são. Um exemplo aqui é o seguinte: o capacitor, se você arrancar o capacitor da placa, você pode botar ele de qualquer jeito e ele vai funcionar normalmente. A bobina também, a mesma coisa, a não ser algumas bobinas, né, que ela vem com a marcação. Então é bom você botar a bobina de forma certinha. Mas existem, a maioria das bobinas elas são colocadas, né, de forma sem polaridade. E os capacitores também não têm polaridade. Resistor também não tem, ou seja, você tirou da placa, pode ser colocado na placa da mesma forma, né, ou de outra forma, de forma inversa, ou virando ele, de qualquer forma ele vai funcionar normalmente. Já no caso dos diodos, galera, o diodo ele é um componente que ele tem a polaridade, ele tem um catodo e tem um anodo. O catodo é o lado negativo do componente, né? E ele sempre vem com uma marquinha. Se você pegar no seu microscópio aqui, eu estou gravando no celular, então acho que talvez não dê para ver. Mas se você tiver um microscópio aí, você vai ver que um lado
do diodo ele tem uma marcação e o outro lado não. O lado que tem a marcação é justamente o lado do cátodo, é o lado negativo. E o lado positivo do diodo, ele não tem, né, a marcação. Então o diodo ele funciona, né, ele vai fazer do negativo para o positivo. Ele vai circular, né, fazer com que a corrente circule. Só que aqui no caso do diodo Zener, ele é inversamente polarizado, justamente para ele aterrar, né, ou ele regular a tensão que está entrando. Se entrar aqui uma tensão, né, de 6, de 8 volts aqui no conector, ele vai aterrar 2 volts e vai deixar passar só 5. Beleza? Essa é a função do diodo Zener. Por isso que se você arrancar um diodo, é sempre bom colocar um diodo de novo na placa. E como é que mede esse diodo, pessoal? Eu já falei aqui, já tem outros vídeos aí no canal falando sobre isso. Eu sempre foco aqui em aprendizado, beleza? Às vezes tem outros canais aí que mostram concertos e concertos milaborantes, só que aqui é acreditado. Eu mostro aqui como pescar, né, e não dou peixe. Você tem que estudar isso aqui, você tem que aprender isso aqui, para você saber fazer suas análises, para você saber, né, fazer realmente acontecer na sua bancada e não só ficar dependendo de vídeos aí para estar resolvendo problema, né? Então estude bastante. Então, galera, é o seguinte, eu vou tirar aqui, vou botar aqui na escala de diodo, no meu multímetro, tá aqui na escala de diodo. E como é que eu faço a medição de diodo? Eu tenho duas formas para fazer uma medição nele, né? Acompanha aí. Eu posso botar aqui, ó. Deixa eu ir mais para trás aqui. Fica acompanhando aí. Eu vou pegar aqui o meu diodo, vou botar a ponteira preta e ponteira vermelha de um lado dele e o outro lado, ok? E pode ver que ele mostra um valor. Ó. Tá vendo aí? Ó? Ele mostrou um valor, beleza? Agora eu vou inverter as ponteiras. Inverti a ponteira. O diodo, ele tá conduzindo também. Então, esse diodo tá ok? Não, pessoal. O diodo ele não pode conduzir dos dois lados. Ele tem que conduzir para um lado só. Deixa eu tentar achar um outro. Então, galera, peguei outra placa aqui para mostrar para vocês aqui, para não estar perdendo tempo. Ó, temos um diodo aqui na entrada do conector de bateria dessa placa aqui, uma placa de um Samsung, uma placa sucata, mas vai servir de exemplo aí para você ver. Ó, de um lado não conduz, ok? Deixa eu ver aqui. Ó, desse lado ela conduz, ok? Eu vou virar aqui, ó. Do outro lado não conduz, ok, pessoal? Não conduz. Então isso mostra que é um diodo Zener e que o diodo ele está bom. E posso fazer uma medição também aqui no diodo. Deixa eu pegar aqui esse diodo e fazer uma medição nele. Como é que eu faço a medição nesse diodo? Posso utilizar também escala de continuidade, colocando a ponteira preta no terra e a positiva sobre o diodo. De um lado não vai bipar, do outro lado vai bipar, ok? Porque o diodo está ligado com a ponteira no terra, uma polaridade no terra e outra no positivo, no caso do diodo Zener, beleza? Diodo comum, a maioria das vezes aí ligado de forma em série ao circuito, beleza? Então é isso aí, dessa forma que funciona a medição no diodo. E deixa eu ver aqui, pessoal, resistor, pra gente terminar aqui, né? Vai ficar alguns componentes aí para outra aula. Temos resistor. Resistor são componentes bem pequenos, ok? Aqui, ó. Resistores são esses componentes aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui, ó. Tá vendo? Bem pretinho aqui, né? Suas cromado aqui do lado e pequenininho aqui, ó. Aqui também temos um resistor, né? Um pouco maior.
Aqui temos resistores, ok? E para você fazer a medição nesses resistores, como é que você faz? Primeiro você tem que ter a resistência desse resistor, ou seja, como é que eu vou encontrar a resistência desse resistor? Eu posso ir no esquema elétrico e ver quanto tem de resistência nesse resistor. Ou então, se eu não tenho esquema elétrico, eu posso pegar uma placa boa, verificar a resistência que aquele resistor tem em uma outra placa e fazer a medição na placa que eu estou fazendo uma análise, para ver se tem um valor aproximado, né, ou se tem um valor igual. E eu uso aonde? Na escala de resistência, o meu multímetro, ok? Tá ali o multímetro na escala de resistência, né, na escala de ohms. E agora eu vou fazer a medição do resistor. Acompanhe aí. Vamos supor que eu sei da resistência desse resistor. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque tem uma resina. Ó. Quero ver se ele me dá aí a resistência. Tem uma resina aqui. Ó, ele me mostra 198 ohms. Beleza? Poderia ser 2K, né? Esse resistor. Praticamente aí 200 ohms. Não, é 200 ohms, né? Não chega nem a ser 1000. Se fosse 1000 ohms, seria 1K, né? Então, temos aí 199 ohms nesse resistor, ok? E eu posso medir ele dessa forma. Vamos inverter aqui para ver se ele dá o mesmo valor. Também deu, ok? Ou seja, não tem polaridade. Você pode inverter as ponteiras e vai dar o mesmo valor. Beleza, galera? Então, hoje a gente vai finalizar só nesse aprendizado aqui. Depois a gente vai fazer outras medições de outros componentes também e vai estar passando para vocês aqui no canal. Mas eu espero aí que essa aula aí tenha agregado um valor aí para vocês. E se caso você quer fazer um curso aí de manutenção de celular, né, um curso básico ou um curso avançado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, os cursos que eu indico, que eu fiz e que eu recomendo também para você que realmente quer aprender de fato aí, trabalhar com placas, né, e trabalhar de forma certa aí na área de manutenção do celular, beleza? Então o link tá tudo aí na descrição, link do Instagram, né, o link dos cursos aí ao qual eu indico, tá tudo aí no Instagram, né, na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada, beleza, galera? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, um abraço!